Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje vamos segundar com estreia da nova temporada de Tarifa Fatal. Pois é, quem estava com saudade dela já não precisa mais ter, porque o Laranjão resolveu aplicar novas tarifas, não só na sexta-feira. Então, na sexta-feira ele voltou a falar de tarifação, de tarifar mais de 100% alguns setores, como hoje também parece que ele entrou num embate com o Japão, que inclusive negociou tarifas com ele. Então a gente vai falar sobre esse assunto, vamos atualizar a nossa novela que estava meio paradinha, né? Estava ali num momento entre temporadas, intertemporadas, aí voltou, parece que voltou com tudo para a centralidade. Então a gente vai trazer tintim por tintim desse assunto. Vamos falar de GPM também, porque saiu o tal do índice de aluguel, como ele é conhecido, e a gente vai explicar, né, o que veio aí de diferente ou não do IPCA 15, inclusive, no IGPM desse mês de setembro, inclusive que vem antes da divulgação do IPCA, até porque o IPCA espera o mês fechar, a data ali de fechamento entre um e outro é um pouquinho diferente, e a gente vai entender, né, o que a gente pode esperar já para o IPCA final de setembro, quando a medição sair, o que deve apertar ou não o nosso bolso. Então a gente vai saber de tudo isso. Além de tudo, tem focos, que diferente da novela Tarifa Fatal, parece que está meio paradinho. Mas antes de tudo isso, vamos passar pela nossa agenda para ver o que já saiu de indicador, o que tem para sair, quem fala, quem não fala, nessa segundona. Então vamos lá, porque às 6 horas da manhã na zona do euro teve índice de sentimento econômico e confiança do consumidor de setembro. Às 8 horas já no nosso Brasilzão IGPM de setembro, que já dei spoiler para vocês, falei que a gente vai tratar o assunto hoje aqui no programa. Às 8 horas da manhã saiu também sondagem do comércio e de serviços da FGV, então já saiu da indústria, do consumidor, agora sai comércio e serviços e depois a gente tem empresarial e aquele apanhadão geral, inclusive mostrando ali como é que estão o sentimento das notícias e tudo mais. Então agora, a partir de agora, vai saindo quase por dia, divulgações aí do IBRE e FGV. Além disso, a gente tem relatório Focus, esse velho conhecido nosso, saiu às 8h25, e a gente vai tratar aí dessas principais atualizações ou não do relatório Focus, que mostra as expectativas do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos. E às 8h30 saiu nota de crédito do Banco Central. Esse dado é super interessante, mas ele leva um pouco mais de tempo para a gente poder mexer nos dados, porque ele é mais completão. Então amanhã a gente mostra para vocês o que tem aí de taxa rolando no mercado, de taxa média aí de juros do rotativo, como é que está o cheque especial, como é que está o endividamento das famílias em comprometimento de renda. A gente traz esse dado para amanhã porque ele é super interessante. Além disso, 8h30 da manhã na Alemanha, o Christopher Waller, que vota no comitê ali de política monetária, né, no comitê aberto de política monetária dos Estados Unidos, vota em relação à decisão de juros, discursa hoje sobre meios de pagamento na CBOS 2025 Conference, às 9 horas da manhã. Aí teve também o presidente, a FGV tá a mais, tá? Mas o presidente do Fed de Cleveland, a presidente do Fed de Cleveland, a Beth Hammack, e o Dave Ramsey participam ali de uma conferência sobre inflação. Esse pronunciamento deve ficar bem no radar, porque vai falar sobre inflação, que é justamente o que o mercado quer saber. Então você tem aí esses discursos acontecendo hoje de vários dirigentes e diretores do Banco Central, inclusive que votam lá nos Estados Unidos. Às 2h30 da tarde tem o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, que também vota no comitê, participando de um evento em uma instituição de tecnologia lá dos Estados Unidos. E é interessante que agora a gente coloca, né, quem vota, quem não vota, isso vem na agenda, justamente para mostrar que aquela pessoa faz parte do comitê e que ela tem poder de voto para decidir taxa de juros. Então pode, inclusive, ganhar mais relevância o que a pessoa fala e pode ter alguma sinalização, inclusive, de como ela está lendo, já que ela vota, como ela está lendo o cenário econômico dos Estados Unidos.
Também presidente do Fed de São Luís, que vota também, discute política monetária em uma universidade de Washington. E hoje tem CAGED às 2h30, que são aqueles dados de emprego e desemprego do setor privado. Mas não para por aí. Tem mais dados saindo na agenda, tem a balança comercial semanal, essa também velha conhecida nossa. Tem resultado primário do governo central aqui saindo às 5 horas da tarde, dado que o mercado fiscalista adora. 7 horas da noite tem o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, que não tem voto, moderando a conversa em evento institucional. E às 10h30 na China sai o PMI industrial e de serviços da NBS, mas não só esse, porque também sai a medição da S&P Global. São medições diferentes aqui, são empresas diferentes, instituições diferentes que medem a mesma coisa, só que com metodologias e óticas diferenciadas. Então tem o PMI industrial e de serviços da China da NBS e tem PMI composto industrial e de serviços da S&P Global ainda hoje. Dados que devem mostrar como é que está o ritmo da atividade econômica da China e que podem bater no nosso mercado amanhã, dependendo de como vierem. Então, aqui a gente tem esses dados bem importantes aí saindo na China para mostrar ritmo e fôlego de atividade econômica. Mas vamos ouvir para o nosso fechamento de sexta, porque sexta foi um dia ali não tão de recordes e novos patamares alcançados aqui na nossa bolsa. Inclusive, a nossa bolsa fecha a semana no negativo, depois de ter altas consecutivas, depois de novos recordes avançados. Justamente a realização desses ganhos fez com que a gente tivesse uma semana em queda, mesmo com a inflação lá nos Estados Unidos, o índice de gastos com consumo, que o Banco Central de lá, o Fed, olha bem de pertinho, ter vindo dentro do esperado. Isso porque a gente passou justamente por essa realização. Até o Ibovespa tentou manter ali algum patamar dos 145 mil pontos, lutou para manter esse patamar, depois de ter atingido 147 mil pontos, conseguiu, mas com um fôlego curto. Então não foi um dia tão positivo como a gente viu no restante da semana. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. A nossa bolsa, apesar de ter caído 0,81, como eu falei, tentou manter, lutou para manter esse patamar dos 145 mil pontos e no final da semana caiu 0,29. Não é uma queda tão grande, mas uma queda que mostra sim que a gente teve essa realização de ganhos um pouco mais forte no final da semana, especialmente. Teve um grande ânimo vindo na terça, depois ali do discurso da ONU, depois daquela sinalização, daquele flerte entre Donald Trump e o presidente Lula, na verdade do Trump para o Lula, né, falando que teve química ali em 39 segundos, isso animou muitos mercados, a gente teve novos patamares recordes, mas depois veio a realização de ganhos de forma um pouco mais intensa. Quem não ajudou muito na sexta-feira também foi o setor de commodities, que contribuiu para a queda, mas a gente teve, pode colocar aqui na tela de novo que a gente já vai falar do dólar, inclusive nessa esteira, porque a gente teve uma semana também um pouco mais volátil para a moeda estadunidense. A divisa ela acabou subindo na sexta-feira, mas ficou ali no patamar dos 5,30, aqui R$ 5,36, né? Então, R$ 5,36 para ser mais exato, com alta de 0,69. Então a gente vê, né, que apesar desse fôlego do que a gente viu na semana, a realização acabou pesando mais e o peso também vindo das commodities, um dia não positivo para Vale, um dia não tão positivo para Petrobras, também acabou favorecendo essa alta do dólar. Além disso, foi um dia de valorização de forma geral do dólar em relação aos pares, em relação a outras moedas emergentes, então a gente pega e continua surfando nessa onda. Então foi um dia meio de realização, um dia mais morno, apesar do PCI ter animado, né, ter vindo dentro do esperado, não superou as expectativas. O PCI, tá, gente, é um índice de gastos com consumo. Então ele mede muito ali como é que está o consumo, como é que está algumas questões de renda pessoal, e isso acaba sendo métrica bastante utilizada para o Banco Central dos Estados Unidos decidir se corta ou não juros, decidir para onde vai a política monetária. Então, apesar dele ter vindo dentro do esperado, isso não trouxe o ânimo para a nossa bolsa aqui. Então, não animou de forma geral. Talvez se ele tivesse vindo abaixo do esperado, aí ele teria trazido um pouco mais de fôlego. Mas como ainda tem bastante incerteza
em relação à política monetária, ele não foi suficiente ali na sua sinalização para mostrar para onde vai a taxa de juros dos Estados Unidos. Apesar disso, né, apesar da gente ter essa desconfiança, essa incerteza em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, o mês de setembro se mostrou bastante positivo para a entrada de recurso estrangeiro aqui. A gente teve uma grande entrada de recurso estrangeiro na nossa bolsa, sobretudo nesse ano de 2025, justamente para buscar aquelas pechinchas que ficaram do fim do ano passado, quando os nossos ativos, as nossas ações, as ações das empresas brasileiras caíram bastante. Então, esse ano entrou bastante dinheiro de fora para especular com a nossa bolsa. E em setembro, que tem essa expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que também aumenta o diferencial de ganho entre a taxa de juros aqui e a que você ganha nos Estados Unidos, porque aqui continua 15, e lá a expectativa de corte. Então, entra dinheiro aqui para ganhar na renda fixa e entra dinheiro aqui para ganhar na renda variável diante dessa expectativa. E aí teve uma entrada bem grande aí em setembro, já setembro ainda não acabou, tá bem no finzinho, mas já deu para medir que dos 25 bi aí que entraram esse ano, 4,4 entraram em setembro. Então foi uma entrada volumosa aí de recurso na nossa bolsa. E isso ajuda a explicar, inclusive, esse movimento de queda do dólar que a gente viu acontecer e vê acontecer em setembro e no ano também. Mas vamos então para o tarifaço, vamos atualizar a nossa novela Tarifa Fatal, porque Donald Trump anunciou novas tarifas de até 100% sobre remédios, tem tarifa também sobre imóveis e caminhões pesados. Então Donald Trump voltou aí a falar sobre tarifas, falou que inclusive sem as tarifas os Estados Unidos virariam um país de terceiro mundo, em palavras dele, tá? E aí ele voltou a falar sobre alguns setores e tem algumas coisas bem curiosas que a gente separou em relação a esse tarifaço para discutir com vocês. Então vamos ver aqui como é que ficam essas novas tarifas que podem entrar em vigência a partir do dia 1º de outubro. Quem deve ser afetado aqui? Produtos farmacêuticos importados, com algumas exceções, e a gente vai explicar um pouquinho disso, armários de cozinha e pias de banheiro, imóveis, armários de cozinha e pias de banheiro, gente, é uma coisa muito específica. E aí quando a gente for ler os truths, os posts de Donald Trump na Truth Social, vocês vão entender o que eu estou falando. Móveis e estofados importados, caminhões pesados importados, e a tarifa anunciada foi a seguinte: 100% de tarifa para produtos farmacêuticos, exceto para empresas que estão construindo fábricas nos Estados Unidos. Armários e pias, 50%, móveis e estofados, 30% de tarifa extra e caminhões pesados, 25%. Qual que é a justificativa de Donald Trump para isso? É que as empresas voltem para os Estados Unidos e comecem a ter as suas plantas produtivas lá. Então ele está colocando uma tarifa de 100% em remédio, de 50% em armários de pias e cozinhas. Você tem ali também os caminhões pesados com 25%, na expectativa que as fábricas vão para os Estados Unidos. E a gente já conversou aqui em outras ocasiões o quanto isso é furado, porque as indústrias elas não estão nos Estados Unidos por algum motivo, elas estão fora dos Estados Unidos por lucro. Então, se é mais lucrativo você produzir fora dos Estados Unidos, se é mais interessante você produzir fora dos Estados Unidos, você vai produzir fora. Se a mão de obra é mais barata, se a cadeia produtiva fica mais barata fora, vai continuar produzindo fora. Você pode colocar a tarifa que isso não vai fazer com que a indústria vá para os Estados Unidos, ainda mais no curto prazo, porque você montar uma planta produtiva, uma indústria farmacêutica, uma indústria de caminhão pesado, não é de uma hora para outra que isso acontece, não é no curto prazo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer inflação, vai acontecer aumento de preços, porque você vai colocar uma tarifa de 100%, 50%, 25% num produto que continuará entrando importado. E aí a gente até fez um painel aqui para vocês com as consequências disso. Segundo o governo, a atuação aconteceu assim por proteção da indústria doméstica e segurança nacional, eu já vou explicar para vocês isso. E o que pode acontecer com o bolso do consumidor estadunidense? Alta de medicamentos,
pressão de custos de construção e habitação, no caso dos armários e das pias, móveis mais caros, inclusive, proteção que eles estão tentando fazer aos fabricantes de caminhões lá dos Estados Unidos. Então essa também é uma tentativa de proteger a indústria de caminhões dos Estados Unidos. E aí a gente começa, inclusive, a pensar, né, quem que pode ter ou não apoiado Donald Trump nessa história toda. Então, no curto prazo, é inflação para o consumidor, é medicamento mais caro, é pressão de custo na habitação e, além de tudo, é tentar esse favorecimento que ele fala muito explicitamente nos seus posts na Truth Social, que a gente separou para vocês. Então, já vamos para o primeiro aqui para não perder tempo. Vamos lá. Para proteger nossos grandes fabricantes de caminhões pesados da concorrência externa e desleal, imporei a partir do dia 1º de outubro uma tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados, aí grandes, né, com exclamação, fabricados em outras partes do mundo. Portanto, nossos grandes fabricantes de caminhão, e aí ele cita aí alguns fabricantes, estarão protegidos do ataque de interrupções externas. Precisamos que nossos caminhoneiros sejam, acima de tudo, sejam financeiramente saudáveis e fortes por muitos motivos, mas acima de tudo por questões de segurança nacional. Então Donald Trump começa a jogar aí o coringa da segurança nacional. E ele fala isso não só em relação aos caminhões, vocês vão ver daqui a pouquinho qual é o outro grande motivo de segurança nacional, segundo Donald Trump. Vamos passar para o próximo post, que é em relação aos remédios, que aí ele fala, a partir do dia 1º de outubro, aplicaremos uma tarifa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que a empresa esteja construindo sua fábrica de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos. Está construindo será definido como? Aí ele coloca em construção e ou em construção. Aqui é uma falha de tradução, tá? O que ele está querendo falar é que se você já está em construção, ou se tem ali, né, o início dessa construção, desse indício de construção da indústria nos Estados Unidos, que é o que está ali, né, breaking ground ou under construction. E aí, portanto, não haverá tarifa sobre esses produtos se a construção já tiver iniciada. Então, se você começou a levar a sua planta, você não vai ser tarifado. Agradecemos a sua atenção. Então, se você levou a planta farmacêutica, de indústria farmacêutica para lá e começou a construir, você está fora. Se você não tem planta lá e não começou a construir, nem está começando esse processo, aí tarifa de 100%. Só que vários insumos da indústria farmacêutica, inclusive na cadeia produtiva dos remédios, vêm de fora. Inclusive, isso foi bastante discutido entre analistas na sexta-feira, quando isso foi anunciado. Isso vai encarecer os produtos farmacêuticos lá no final. Para quem? Para o consumidor estadunidense. Mas não para por aí, vamos ver sobre armários de pias e cozinha. Esse aqui, para mim, é a cereja do bolo. Vamos lá. Aplicaremos uma tarifa de 50% sobre todos os armários de cozinha, móveis de banheiro e produtos relacionados. Dá vontade de rir, a partir do dia 1º de outubro de 25. Além disso, cobraremos uma tarifa de 30% sobre estofados, móveis estofados. O motivo disso é a inundação, em caps lock aqui, letras garrafais, em larga escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países. É uma prática injusta, sempre aí, né, muito vítima, Donald Trump, Estados Unidos, vítima de todo mundo. Mas devemos proteger, por questões de segurança nacional e outros motivos, nosso processo de fabricação. Agradecemos a sua atenção. Queria saber que segurança nacional é essa envolvendo móveis e armários de cozinha e de banheiro, de pia de banheiro. Eu não sei, mas eu acho que o processo ali dos irmãos à obra, de todos aqueles programas de construção, vai ficar mais caro, já que você vai impor tarifa em relação a móveis de cozinha e pias que vêm muito de fora. Se está sendo inundado, né, os Estados Unidos estão sendo inundados por produtos de fora, muito provavelmente é porque a indústria nacional não dá conta de prover todos esses móveis e talvez seja muito mais barato fabricar fora, né? Como eu estava falando, não é nenhuma questão envolvendo ali os Estados Unidos em si, mas o quanto é mais barato produzir fora, seja por mão de obra, por insumos ou qualquer que seja o motivo.
Então, existe um porquê dessas fábricas estarem fora dos Estados Unidos. É uma ilusão de Donald Trump que elas vão para dentro só porque ele está tarifando e porque ele acha que isso é uma questão de segurança nacional, pasmem vocês ou não. Mas aqui a gente vê esse posicionamento que vai encarecer, no final, as obras, né? Vai encarecer o custo da habitação e da moradia, que já não é dos mais baratos lá nos Estados Unidos. Então, esse processo vai acontecer. E aí brinco que todos os programas envolvendo construção vão ficar mais caros, né? Coitado dos irmãos da obra, que vão ter que pagar mais caro no produto que vai entrar lá com tarifa. Mas não parou por aí, porque a gente teve uma fala também nessa semana, nesse fim de semana, né, da sexta-feira para hoje, que parece que foi ontem, mas na escala Donald Trump aí de tarifa fatal é uma eternidade. Tudo pode acontecer de sexta para segunda, tudo pode acontecer inclusive dentro da segunda, e é por isso que a gente brinca que é tarifa fatal, porque quem assistiu a novela sabe que ela vai de 0 a 100 muito rápido, tudo acontece em um único episódio, assim como Donald Trump que muda de ideia, como muda o clima de São Paulo. Você acorda, tá 12 graus, à tarde fica 28, e você vai dormir com 14. A mesma coisa acontece com a cabeça do Donald Trump, que muda de ideia, como muda de roupa. Então vamos ver também o que foi falado pelo Lutnick, que é o secretário de comércio lá dos Estados Unidos, em relação aqui ao Brasil e outros países que também estão aí sob o tarifaço. Temos um monte de países para consertar, como Suíça e Brasil, certo? Eles têm um problema, Índia também. Eles são países que precisam realmente reagir corretamente à América. Palavras dele aqui, Estados Unidos. Abrir seus mercados para tomar decisões que prejudiquem a América. E por isso que estamos em desacordo com eles. E aí a gente vê, né, esse posicionamento dos Estados Unidos de superioridade, né, de acreditarem que eles precisam consertar os outros países, como, por exemplo, a Suíça, o Brasil e a Índia. Então, essa imposição de cima para baixo fica muito evidente aqui. Né? Não é só uma questão da tal segurança nacional que o Donald Trump fala, ou de atrair o investimento e a planta produtiva para os Estados Unidos, porque eu acho que o Donald Trump sabe que isso não vai acontecer. As plantas não vão para lá de uma hora para outra se não for interessante para ela, para a fábrica, né? Para a indústria que fabrica. Então, ela não vai fazer essa mudança de uma hora para outra e isso não acontece no curto prazo. O que vai acontecer realmente é pressão de preços, como já vem acontecendo. Então, isso está dado. Só que aí a gente entra numa segunda camada, quando a gente vai para a fala do Howard Lutnick aqui, porque ele coloca essa superioridade dos Estados Unidos como se precisasse mesmo consertar os outros países, que os outros países estão em desacordo com a América, como ele fala, né? Inclusive se colocando ali como continente, né? A América são os Estados Unidos são a América. Então você vê, né, por que é que existe essa desigualdade nos acordos. Eles se colocam superiores, as exigências vêm de cima para baixo, então, de uma forma, como a gente fala, top-down, e se você aceita, tudo bem. Se você se submete, ok. Se você não se submete, aí você está em desacordo com os interesses de quem? Dos países, da soberania ali de cada um desses países, da Índia, da Suíça? Não, isso não é levado em consideração. Se é interessante para o país ou não, isso não está em jogo. Tem que ser interessante para os Estados Unidos. Então, existe toda uma questão de submissão e eu acho que essa fala deixa muito claro isso. Inclusive nessa mente mais imperialista, nessa forma mais imperialista dos Estados Unidos tentarem falar que precisa ou não consertar um país. Quantas vezes a gente já não viu os Estados Unidos tentando levar a sua democracia, a sua tal de liberdade de expressão, as suas verdades para os outros países, com uma forma de superioridade, inclusive moral, econômica, de forma hegemônica, tentando impor as suas vontades para os outros países, mesmo que isso prejudique os outros países, mas favoreça os Estados Unidos. E essas negociações deixam isso muito evidente. Não é uma questão de soberania de pia, de armário e cozinha, porque isso é ridículo. Chega a ser estapafúrdio falar em segurança nacional falando de armário de pia e banheiro. Mas você vê o que está por trás disso.
nessa imposição da vontade dos Estados Unidos e da submissão de outros países para que eles abaixem a cabeça. Agora, um país que negociou com os Estados Unidos foi o Japão. Para quem lembra, inclusive, teve toda uma celebração em relação ao acordo dos Estados Unidos com o Japão, mas parece que o relacionamento não durou muito, não. Parece que já está azedando ali a relação, porque alguns produtos de aço e alumínio produzidos no Japão estão entrando no tarifaço. Teve uma atualização hoje de manhã que mais de 720 produtos devem entrar na lista da tarifa fatal também. E esses produtos são produzidos onde? No Japão, que tentou negociar. Então não adianta você negociar, não adianta você, inclusive, fazer as vontades e se submeter. Se achar uma outra brecha para tarifar, para tarifaço, vai acontecer a inclusão em tarifas mais altas. A gente até separou alguns aqui para vocês. Tem uma lista de derivados do aço e do alumínio, que agora devem abranger aí 720 categorias, indo de equipamento de construção a talher. Então não só o armário de cozinha, lá o gabinete vai ficar mais caro, como os talheres também vão ficar mais caros a partir de agora. O cálculo da tarifa não está muito claro para ninguém. Inclusive, como é que isso vai ser quebrado, porque tem partes ali de alumínio que estão na tarifa de 50%, mas outros podem estar em tarifa recíproca de 15% para máquinas de construção do Japão. Então, tudo isso ainda está muito incerto. Inclusive, eu separei aqui duas falas de duas empresas japonesas, da Makino e da Yamabiko, que falam justamente sobre isso. A Makino falou que aumentar os preços nos Estados Unidos vai acontecer, que ele vai ter que aumentar, né? A empresa vai ter que aumentar os preços lá nos Estados Unidos, incluindo nos produtos derivados. E a Yamabiko falou que não sabe o impacto ainda, porque não sabe como vai ser calculado. Então, essa incerteza em relação ao Donald Trump gera muita instabilidade nas empresas. Como é que elas vão calcular ali o impacto? Como é que elas vão calcular o quanto elas precisam repassar para preço se elas não entendem como é que é feito o cálculo das tarifas? Porque parece que Donald Trump faz assim e resolve tarifar um determinado produto. E se isso não é bem explicado, a empresa não sabe nem como repassar. Então gera inclusive incerteza em relação à empresa, aos custos da empresa, como é que ela vai lidar com isso. E está gerando também, em relação a tudo isso como consequência, uma instabilidade ali na relação que tinha acabado de ser celebrada e tudo mais. Mais itens podem ser adicionados, inclusive máquinas, ferramentas, robôs industriais e equipamentos médicos. E a gente ainda tem aí as empresas falando, né, que vão ser impactadas, né, como a Makino, que eu acabei de falar, e a Yamabiko, e a Tsubame Sanjo, que é de talheres. Então aqui a gente vê, né, que não para de crescer a lista de empresas tarifadas e o cálculo não é bem explicado. E isso impede, inclusive, que as empresas façam seus planejamentos. Então é uma coisa que começa a perpassar ali as questões não só geopolíticas, mas empresariais também. E isso gera bastante atrito entre os países e empresas que achavam que iam ficar fora e agora estão na dúvida. E essa incerteza, na incerteza, todo mundo resolve parar o carro ali, né, ficar encostado no acostamento para ver a neblina baixar, para aí sim decidir para onde vai. Com incerteza ninguém vai para lugar nenhum. E é isso que Donald Trump, com sua bomba relógio, vem colocando os países em um cenário de incerteza também, para que essa negociação seja favorável aos Estados Unidos. Agora eu convido vocês para se inscreverem aqui em iclmercado.com.br, porque quem estava com a gente ontem, eu estava lá, e tinha muita gente com a gente assistindo a aula, sabe que a aula de Guia de Liberdade Financeira foi incrível. Mas se você não conseguiu assistir, estava ali vendo o jogo do Corinthians com o Flamengo, não deu para ver, tem o replay hoje, mas para assistir vocês precisam se inscrever aqui em iclmercado.com.br ou apontar a câmera para o QR Code para garantir a vaga e assistir o replay dessa aula que foi incrível, tinha dicas valiosíssimas ali e a gente trocou bastante ideia no final. E agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima, que não foram arrebatados também,
o Guga Noblar e a Roberta Garcia no Rolê ICL a partir de agora, então vocês também não foram arrebatados. Então, em mais do que excelente companhia, eu também não fui, afinal estou aqui, mas agora vocês ficam com o Rolê ICL a partir das 11h34. Um beijão e até lá, pessoal! Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. Então, antes de sair do ar, clique no link aqui e assista essa aula. Uma aula que vai transformar a sua caminhada financeira de uma maneira muito simples e prática. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.